Tô ficando repetitivo, mas cara, é impressionante. Todos os programas esportivos estão reservando um pedaço da análise do jogo para falar só do Montoro. O moleque é muita bola, a gente sabe disso, e ele está empolgando todos os jornalistas do Brasil. Ele é um cara que não dou 5 anos para ele ser camisa 10 do Barcelona, me cobrem, tá? Bom, vamos falar de Botafogo, 2-0 no Bragantino, encaminhando a classificação, se Deus quiser ganharemos lá também em Bragança Paulista. Vamos ver aqui ESPN, tem caso F360 da ESPN, tem o Sport Center, o Sport TV News, quer dizer, do Sport TV e muito mais. Tem o Cantarelli, né, se esgoelando pelo fogão, tem entrevista com o Cuiabano, Vitinho, Barbosa, Montoro e muito mais. Vamos lá, vamos ver esse vídeo. Antes de começar o vídeo, curta para você, o YouTube entender, o algoritmo entender que você gosta desse conteúdo, esse tipo de conteúdo, e te indicar mais vídeos como esse na sua timeline e você assistir mais conteúdos interessantes que te agradam. E comente aqui embaixo, você achou que o placar de ontem foi justo? Eu achei que seria um 4-1 mais justo. E você, o que você achou? E sobre o Montoro, é craque mesmo ou é muita empolgação ainda, tá muito cedo? Fala aí que a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Compartilhe o link com amigos, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos sempre que pingar conteúdo novo aqui no canal. Live Pix aqui em cima, Pix do canal, lá embaixo tem a descrição tem o Pix, tem o Instagram, tem canal reserva principal e muito mais. Bora pro vídeo, depois a gente volta. Falar agora do jogo que já foi realizado, abrindo essa leva de jogos de ida, o Botafogo abriu uma boa vantagem contra o Bragantino no Newton Santos. Fogo neles! As noites de Copa do Brasil voltaram. E com elas a confiança inabalável do torcedor. Então pra mim é jogo fácil. Só fazer o dever de casa, é simples, não tem muito erro. Hoje é 2-0 do Botafogo e um gol do Montoro. Primeiro gol do Montoro. Primeiro gol do Montoro. Cuiabano tem que ser titular, matador! Ele vai ser titular hoje. Graças a Deus! Tem noites em que eles até acertam bastante os palpites. Vamos ganhar, fogo! E simplesmente tudo pode dar certo. É um jogo de mata-mata, então acho que a eficácia é fundamental. O Bragantino parecia até que ia dar um trabalho maior no início. Mas o Botafogo estava organizado e logo aos 16 minutos a primeira demonstração disso. Caio pro Arthur, Arthur pro Vitinho, Vitinho pro Montoro. Gol! De pé em pé, até o Montoro dá um tapa na bola, tirado o goleiro Cleiton. Primeiro gol do argentino de 18 anos pelo Botafogo. Hoje um dos jogadores que mais se destacam no time. Muy importante para mí, lo venía buscando, más que nada buscarlo para ayudar al equipo y hoy se dio. Botafogo seguiu atacando, teve essa chance do Vitinho, depois teve esse lance do Montoro. Meteu uma graça. E o chute perigoso do Savarino. Cleiton toca na bola, mandou para escanteio. E aí veio o gol do Barbosa. Vale acompanhar desde o início. Primeiro o Barbosa tira a bola do Sacha. Passa pro Savarino, que já busca o Cuiabano na esquerda. Enquanto isso, o Barbosa tá indo pra área. Cuiabano no cruzamento pro Barbosa! Gol! Num contra-ataque gigante no time do Botafogo! O Barbosa correu 65 metros da defesa pro ataque para aproveitar o passe perfeito do Cuiabano. Es muy bueno, por ahí un poquito loco, pero nada, estoy muy contento por él y... Não é minha função principal, mas eu sempre quero fazer. É para minha família, que sempre está comigo me apoiando. O Botafogo poderia ter feito mais gols no segundo tempo. Desperdiçou algumas chances, como essa do Arthur Cabral. O Arthur Cabral dominou cara a cara com o goleiro! Pegou, Cleiton! Teve também essa do Nathan Fernandes. A melhor chance do Bragantino foi essa do Praxedes. Pegou o John! E terminou o Botafogo 2, Bragantino 0. Boa vantagem para o segundo jogo, quarta-feira que vem, lá em Bragança Paulista. Tudo aberto, é um resultado que mantém a gente alerta para o jogo de volta e nada está resolvido ainda. Noite de Copa do Brasil, daquelas em que praticamente tudo dá certo. Primeiro gol do atual xodó da torcida, gol do zagueiro Xerifão e, claro, trabalho em grupo sempre, não só de quem faz gol.
quero saber com sinceridade e seriedade, qual foi a assistência mais bonita? Acho que é a minha, né? Do Cunha. Acho que é a minha, né? Ele é sincero, né? Do Cunha. Mas o que importa é estar ajudando o Botafogo e estar crescendo também. A gente trabalha bastante, a gente se cobra bastante, eu e o Vitinho, estamos muito felizes. Valeu, tchau. Até a próxima. Aí, boa vitória do Botafogo, abrindo excelente vantagem na Copa do Brasil e poderia ter sido até um resultado mais elástico pelo que o jogo apresentou, né, Pedro? A gente está vendo os melhores momentos mais uma vez. Claro que o Bragantino tem um início ali com algumas chegadas, mas depois que o Botafogo engrena no jogo, né, acho que a gente até viu também algumas chances desperdiçadas, poderia já ter um encaminhamento maior de uma vaga para as quartas de final no confronto. O Botafogo começa ali nos primeiros 10 minutos um pouco sonolentos ali, mas acho que aquelas duas chegadas do Bragantino, a primeira com o Sacha, defesaça do John, e depois a do Pita, meio que acenderam o Botafogo no jogo. E aí o Botafogo, quando passou a colocar a bola no chão, trocar passes com um pouco mais de tranquilidade, a qualidade dos jogadores apareceu, né? Savarino jogando, voltando a jogar bem. Montoro, que assim, esse moleque é especial, 18 anos só, e hoje para mim tem tido as atuações mais regulares como melhor jogador do Botafogo, e ainda aparece esse elemento surpresa aí, o tal do Barbosa, que a gente brincava até aqui, né? A galera mais antiga vai lembrar, um pouquinho mais antiga vai lembrar, lembrando o Lúcio, né? Nem tão antiga assim também, né? Não, mas tem uma galera, pode ter certeza que tem uma audiência nossa aí assistindo o Sport TV News que não chegou a ver o Lúcio jogar. O Lúcio era isso aí, só que o Lúcio fazia isso 5 vezes por jogo, né? Ia com a bola dominada até outra área, isso, mas o Barbosa ali, primeiro que o lance que começa no erro de passe do Marlon Freitas, e o Barbosa tá muito ligado ali para poder roubar essa bola e depois puxar o contra-ataque e aparecer na área, tal qual como um centroavante para cabecear, completar uma bela de uma assistência também do cuiabano. Mas, sobretudo, foi um Botafogo que, diferentemente do que foi o jogo contra o Corinthians, aproveitou muito bem as boas oportunidades que criou. Contra o Corinthians, no primeiro tempo, o Botafogo já tinha sido muito superior, só que não conseguiu aproveitar as oportunidades. No segundo tempo, poderia ter matado a classificação, primeiro naquele lance que a gente viu do Arthur Cabral, saindo cara a cara com o Cleiton desperdiçando, e depois nessa roubada de bola aí do Nathan Fernandes, um pouquinho mais difícil, né, porque pega de perna esquerda, o zagueiro chegando ali, mas assim, foi uma... Depois sobra esse sustinho no final do jogo, porque se essa bola do Praxedes entra, o sentimento do torcedor era completamente diferente, mas o Botafogo fica muito perto da classificação, como disse ali o Ancelotti, né? Não tem nada decidido, tem que entrar muito alerta porque o Bragantino é uma equipe muito perigosa, mas o Botafogo fica muito próximo da classificação. Foi o resultado, mais do que só o resultado, né? O desempenho, a atuação ontem foi muito relevante, porque a gente está falando de um Bragantino que está na primeira parte da tabela também. Então, um time que a gente viu levando muita dificuldade contra várias outras equipes. Então, mais do que só o resultado, a atuação do Botafogo ontem foi muito importante. É um jogo muito animador, né, Vini? Acho que para o confronto, acho que para decidir essa vaga fora de casa e até para o restante da temporada, né? O Botafogo numa ascensão, e a gente fala, time que está se remontando com frequência, né? Um trabalho ainda recente do David, é o primeiro trabalho da carreira dele como treinador, o Botafogo ainda preenchendo as lacunas, né, de vendas do elenco, algo que é constante nesse modo de ser do Botafogo, do atual Botafogo. Praticamente a cada 6 meses o Botafogo tem que trabalhar em reformulação. Way, né? Esse tipo de remontagem de elenco. E eu brinquei quando eu falei do Fluminense, né, Vini? O Fluminense foi atrás de um novo Arias, né, um jogador colombiano, ponta, que também jogou pelo América de Cali. O Botafogo achou quase um novo Almada, né? Porque é um argentino também de muita qualidade, ex-Vélez, né? Ele mesmo já tinha essa comparação, já trouxe com ele essa comparação quando foi contratado, e o Montoro vem desempenhando muito bem. Acho que o Montoro, até nos jogos que ele entrou no decorrer das partidas, né? Acho que é desde a Copa do Mundo de Clubes, já vinha mostrando potencial, né? Mostrando que poderia brigar por vaga, e acho que hoje passa muito por ele esse sistema ofensivo, a qualidade que ele vem mostrando tão jovem, e aí foi coroado com o primeiro gol pelo Botafogo. Tem o Danilo para chegar nesse time. Verdade, o Danilo para ser titular. O próprio David Ancelotti disse que na próxima rodada já conta com o Danilo, pelo menos entre os relacionados, né? Ou para começar jogando, que eu não acredito, mas para entrar no segundo tempo e começar a ganhar minutos. Acho que ontem, por exemplo, o Alan nem jogou com o Marlon Freitas, né? Quem jogou foi o Newton. Então o Danilo, para mim, chega para vestir a camisa e virar titular ao lado do Marlon Freitas.
O Montoro é interessante, porque eu acho que essa comparação com o Almada que sai do Botafogo é uma comparação injusta. Mas se a gente pegar o Almada que chegou, ainda com certa desconfiança, Major League Soccer, né? Eu acho que o Montoro pode repetir a dose, pode ser ali um repeteco do que foi o Almada. E é interessante a gente ver essa evolução. Já são 5 jogos com o David Ancelotti em 2 semanas e a gente vai percebendo uma evolução, né? Ele estava em busca dessa primeira vitória em casa porque tinha tropeçado contra Vitória, contra o Corinthians, saiu essa primeira vitória. Acho até que o placar poderia ter sido mais elástico, concordo com vocês. O Bragantino praticamente levou perigo no começo do jogo e no final, né? E no intervalo, nesse gap aí dos primeiros 10 minutos e dos últimos 5 minutos em que o Praxedes perde aquela chance, só deu Botafogo. Perdeu chance claríssima com o Arthur Cabral, também com o Natan, então dá para dizer que foi um 2-0 tranquilo e que poderia ter sido mais. Mas mais do que o resultado, a atuação. Para mim, a gente volta a ver um Botafogo confiante e o torcedor, quando começa já a saber a escalação, é sinal que o time está tendo sequência e acho que tem muita margem para evolução. Só sobre o Montoro ainda, concordo com o Vini que assim, qualquer comparação com o Almada é injusta. Primeiro porque o Almada chegou ao Botafogo e já era um campeão do mundo, né? Sim. Então, assim, teve passagem pela Major League Soccer, mas já era um campeão do mundo. E embora seja muito sedutor, sobretudo pro torcedor do Botafogo, que é muito supersticioso, mas, cara, um moleque de 18 anos que tá chegando... Ele é diferente, né? Exatamente, ele é diferente. Exatamente, mas assim, é muito diferente. É muito diferente a maneira com que, não só que ele vai para cima do adversário, mas a maneira com que ele enxerga o jogo, talvez precisa só ganhar um pouquinho mais, embora não seja um jogador fácil de ser derrubado, de ser parado, mas de repente ganhar só um pouquinho mais de massa muscular, encorpar um pouco mais, mas a gente está falando de um jogador só de 18 anos, né? E o Vini lembrou do Newton, que ontem foi titular ao lado do Marlon Freitas e fez uma outra boa partida, o Newton também. Do garoto formado na base do Botafogo para se ficar de olho também, porque a gente está, obviamente, falando do Alan, falando do Danilo que está chegando, mas o Newton, as oportunidades que ele tem tido, a minutagem que ele tem tendo, normalmente ele vem fazendo bons jogos. Vamos ouvir o técnico do Botafogo, David Ancelotti, elogiou essa atuação do time e comemorou a primeira vitória em casa. O resultado é um bom resultado, mas faltam 90 minutos contra uma equipe que merece todo o respeito, porque é uma equipe perigosa, organizada. O desejo de ganhar em casa eu tinha, tenho que ser sincero. Então hoje muito contente, não só por a vitória, mas porque temos uma linha, um caminho que a gente segue e vai melhorando. Temos muito que melhorar ainda. Hoje acho que temos que fazer mais goles, que com a oportunidade que a gente tem que fazer mais goles. Não é o primeiro jogo que acontece, então contente, claramente, mas com muito trabalho também. Dá para dizer que é um bom início de trabalho do David, né? Acho que muito a fazer ainda no Botafogo, a ajeitar esse time que está recebendo reforço. A maior contratação ainda nem estreou, que é o Danilo, a gente está falando aqui. Mas é importante, claro, com alguns tropeços em casa, o Vini lembrou bem, né? O jogo contra o Vitória, enfim, um quase tropeço diante do Sport também, fora o lanterna do Campeonato Brasileiro, não foi um grande jogo do Botafogo, mas enfim, está conseguindo ter bons resultados que deixam o Botafogo na parte de cima do Campeonato Brasileiro, lembrando que tem 2 jogos a menos em relação à maioria, mas o Botafogo abre uma ótima vantagem, né, Vini? Talvez a gente nem esperasse, porque é um confronto de 2 times que brigam na parte de cima do Campeonato Brasileiro, então chama atenção também como o Botafogo num jogo importante, nesse primeiro mata-mata que o David tem pela frente na carreira dele, né? Não só no Botafogo, como o Botafogo já dá esse ótimo cartão de visitas. Eu acho que para se lamentar só o fato de não ter saído com 3-0, né? Que poderia dar uma tranquilidade maior para o jogo de volta em Bragança. Aí sim, podendo poupar jogadores, entrar com um time mesclado. Eu acho que esse 2-0 é um resultado interessante. O Botafogo encaminha a classificação, mas ainda tendo de entrar no jogo de volta com força máxima, com atenção redobrada, em alerta, sinal de alerta, porque você entrar em Bragança contra esse bom time do Bragantino a 2 por hora, quando você vê, já pode sair atrás do placar e o Bragantino volta na partida. Então, acho que para se comemorar, primeiro, a vitória por 2-0, com margem de segurança, podendo administrar esse jogo de volta, e a atuação, né? Você vê ali que tem uma margem para evolução. Para se lamentar só a questão do saldo de gols, o 2-0 é bom, mas pelo que foi o jogo, poderia ter sido mais. E o Bragantino, 5º colocado do Campeonato Brasileiro, numa oscilação talvez que seja a maior da temporada, né, Pedro? Numa sequência de derrotas
e com um placar difícil de reverter nesse jogo da volta da Copa do Brasil. E algo que a gente já viu acontecer com o Bragantino em outras temporadas, né? Essa dificuldade do Bragantino de conseguir ter uma regularidade maior, de se manter na parte de cima da tabela. No ano passado, inclusive, teve um campeonato muito abaixo do que a gente vinha observando do Bragantino fazer nos últimos anos na Série A do Campeonato Brasileiro, mas não dá pra gente também descartar o que tem sido o trabalho do Seabra até aqui. É conseguir retomar o que vinha sendo, em termos de atuação, o Bragantino antes dessa parada para a Copa do Mundo. Só fazer uma correção aqui muito rápido, que eu falei que o Newton formado na base do Botafogo, na verdade, um trabalho de captação do Botafogo. Ele chega já para a equipe sub-23, que nem existe mais, mas um jogador ainda assim muito jovem. Mandarião para o Arthur, que bolão do Arthur é pro Vitinho, vem cruzamento na área, Montoro! Você está vendo o surgimento de um craque, Álvaro Montoro, eu te amo demais! É do Fogão, galera! Eu tenho um sonho de levar o Botafogo pela primeira vez, campeão da Copa do Brasil! Álvaro Montoro, eu te amo demais! É o novo Almada, Arthur Ossuta! Vem aí, um grande craque! Anote o nome dele aí! Álvaro Montoro joga demais! O Scout trabalhou de novo, o Botafogo contratou de novo, secou o fogão! Secou errado, otário! É tempo de Botafogo! Álvaro Montoro! Bate! Bate! Bate no peito! Diz assim, ó! Eu sou fogão, galera! O melhor scout do planeta! Trabalhou de novo e trouxe um novo craque pro Botafogo! Álvaro Montoro! Coloca no placar atrás agora! Que maravilhoso, Botafogo! Botafogo 1, Bragantino 0, Arthur Ossuta engula o gigantesco Botafogo de Futebol e Regatas! O clube que transformou o Brasil no país do futebol! Olha o Fogão descendo de novo, vai embora Cuiabano, cruzamento na área, Barbosa! Tá dentro! Tá dentro! Tá dentro! Você é gigante, Barbosa! Do gigantesco Botafogo de Futebol e Regatas, um clube que transformou o Brasil no país do futebol. Eu tenho um sonho, é narrar o Botafogo campeão da Copa do Brasil em 2025. Todo mundo sabe, eu sei, você sabe, o planeta sabe. Alexander Barbosa, você é gigante! Cruzamento do Cuiabano na medida. Barbosa, testando pro fundo da rede, ó. Para tudo. Secou o fogão. Secou errado, otário. Barbosa. 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 Bate. Bate. Bate no peito, diz assim, ó. Eu sou fogão, galera! Eu te amo demais, Barbosa! Eu sei! Você sabe! Todo mundo sabe! Barbosa, você é gigantesco! Alexander Barbosa! Coloca no placar atrás agora! O incrível Botafogo! Botafogo 2! Bragantino 0! Agora vamos falar de coisa séria. Copa do Brasil. Botafogo venceu o primeiro jogo contra o Bragantino e a gente vai acompanhar o que disseram personagens da vitória do Fogão. Vamos lá. O resultado é um bom resultado, mas faltam 90 minutos contra uma equipe que merece todo o respeito, porque é uma equipe perigosa, organizada, que o jogo podia acabar 2-1, então tudo aberto, é um resultado
que mantém a gente alerta para o jogo de volta e nada está resolvido ainda. Temos que trabalhar e eu tenho que fazer os câmbios corretos para tratar, para procurar manter esse time compacto o mais tempo possível, mas acho que com 5 câmbios eles vão ser todos importantes, os jogadores do elenco, e é minha responsabilidade cada jogo escolher bem para fazer que o time mantenha um estilo de jogo que sempre queremos impor na primeira parte do jogo. Estilo de jogo que queremos impor. O Bragantino nos primeiros minutos ali, indo para cima, chegando perto do gol, como a gente vê ali, mas foi o Fogão que balançou a rede, né, o Breler? Abel, o Bragantino começa bem porque essa formação com o Pita e o Sacha faz com que tenha sempre pelo menos um jogador dentro da área para incomodar. O Botafogo teve dificuldade para achar essa marcação, mas na primeira escapada já marcou o gol com o Montoro, uma boa trama pelo lado direito, Vitinho voltando a aparecer bem ali, mas depois o Botafogo foi dominante, né? Se a gente tivesse de apontar... Ontem a gente já falava, né, que o Botafogo era favorito para esse jogo, pelo momento do Red Bull Bragantino, um time que está oscilando de fato, e é a cara do Red Bull Bragantino esse jogo. Faz ali 10 bons minutos, mas depois se desliga, não consegue manter uma sustentação durante a partida inteira, e contra um time eficaz como o Botafogo, isso sai caro. O Red Bull Bragantino pagou esse preço e poderia ter sido um preço ainda mais alto, que o Botafogo desperdiçou muitas chances, Arthur Cabral perdeu oportunidades, mas a gente já vê um desenho do Botafogo ideal ali, pelo menos do meio para frente, muito interessante. Arthur Cabral fazendo bem a referência, sendo esse cara ali uma substituição ao Igor Jesus com uma função muito parecida. O Savarino voltando a jogar bem, porque essa temporada do Savarino tem sido abaixo e ele ontem foi um jogador mais ativo, né? Participa dessa jogada aí pro Arthur Cabral, que desperdiça. O Montoro acrescenta muito, não só em criação, mas no 1 contra 1, jogador de drible curto ali, muito insinuante, né? E jogando pelo lado esquerdo, encaixou muito bem na equipe. Do lado direito, o Arthur, normal, como de praxe. Então esse quarteto, né, ofensivo do Botafogo está redesenhado. Acredito que a base não vai fugir muito disso daí. Mas o David Ancelotti fala uma coisa interessante, né? Que é normal do futebol brasileiro, não só do Botafogo, de muitas equipes caírem de produção no segundo tempo. No caso do Botafogo, nem foi uma queda de produção, porque o time continuou criando chance, mas mais de intensidade. O time deu uma baixada. E ele fala sobre a necessidade do técnico ser assertivo com 5 mexidas. Precisar rodar mais, precisar manter essa energia da equipe. E é normal para um técnico que tem só 5 jogos, que ele ainda esteja tateando, e até com jogadores que chegaram, né? Daqui a pouco já pode contar com o Danilo, que vai acrescentar muito. O Newton, que é um jogador que passou a ser mais usado agora, dando uma resposta boa também. Então, o elenco do Botafogo vai precisar se provar. E ontem já foi uma amostra de que o técnico entende qual é esse desafio, de fazer com que o time consiga manter intensidade, como é a característica desse Botafogo. Um time sempre muito intenso, e vai precisar não só de um bom time titular, dessa base que já existe, mas também de usar bem e melhor o banco de reservas. Daqui a pouco, Olho Leal, análise dos gols do Botafogo com o amigo Eugênio Leal. Antes disso, André Donker. Qual a sua análise? O que você achou dessa vitória do Botafogo no primeiro jogo, no confronto com o Red Bull? É uma boa vitória do Botafogo pelo placar e principalmente pelo desempenho. Também vejo o Botafogo subindo de produção com o David Ancelotti nesse começo de trabalho. Muita coisa boa, o Breler destacou, concordo com alguns jogadores subindo, né, de produção cada vez mais ambientados, o Montoro já se estabelecendo. E é sempre chato às vezes fazer comparação, mas nesse caso é muito difícil Montoro, não fazer Almada. Com o Almada, cara. Porque, assim, pelo perfil, pelo estilo, pela posição... Até a estatura, né? Exato, é tudo muito parecido, e é um jogador, assim, que é diferente.
é diferente. E já fazendo o primeiro gol dele, mas não é só por causa do gol. Você vê o quanto que ele tecnicamente tem muito a acrescentar. Acho que vai ser um dos pilares técnicos dessa equipe do Botafogo. Mas outros jogadores, o próprio Newton, o Caio, acho que tem sido cada vez mais seguro assim, na defesa. Acho que tem feito boas atuações, então tem se estabelecido muito bem. A gente fala da produção individual, mas coletiva também. Olha os gols, como os laterais e os pontas têm combinado muito bem. O primeiro gol... Os laterais participam dos dois gols, né? Exato. Direito no primeiro e esquerdo no segundo. E no caso do segundo, até o Vitinho passa mais, o Arthur faz a jogada para lançar o Vitinho, e ali foi um setor onde o Bragantino teve problemas, até porque não tinha lateral esquerdo, o Santana foi improvisado e teve uma atuação mais complicada, e o John não acompanhou tanto no primeiro lance da marcação, então o Botafogo consegue fazer essa associação muito bem feita pelo lado direito, até chegar no lance da conclusão do Montoro para abrir o placar. Então, é muita coisa coletivamente acontecendo. Acho que o time, entendendo cada vez mais o David Ancelotti, que fala dessa importância, né, do banco para manter essa intensidade. E o Breiler falou isso, eu concordo. Acho que o Botafogo manteve no segundo tempo, isso foi um positivo. O tempo contra o Corinthians caiu bem. Ontem não, ontem poderia ter feito o segundo gol no segundo tempo com 2 boas defesas do Cleiton, tanto que o Botafogo finaliza 6 vezes no primeiro tempo e finaliza 10 no segundo, então construiu para ter feito, embora também teve algum susto ou outro ali na segunda etapa com o John trabalhando bem também, mas o Botafogo fez por merecer a vitória por 2-0 e poderia até ter conseguido um placar que encaminhasse ainda mais a classificação, e aí acho que esse é um ponto de melhora. Porque você está falando de um jogo, por exemplo, contra o Corinthians, que ele poderia ter encaminhado a vitória no primeiro tempo, não encaminhou, toma empate e ainda correu o risco de levar virada. Ontem, poderia ter construído uma vitória ainda maior, mas pelo menos conseguiu um placar que você fica numa situação não do confronto resolvido, mas uma classificação próxima. Então acho que o Botafogo pode ter mais esse cuidado na definição das jogadas. Tem criado, mas pelo volume que cria, pode construir mais gols. É que ontem ainda o 2-0 deixa a situação bem encaminhada de qualquer forma. Para um técnico que acabou de chegar, para um setor ofensivo totalmente modificado, eu vejo que o trabalho está andando e está andando bem. Eugênio, eu estava dando uma olhada na ficha, nas informações do Álvaro Montoro, 18 anos, defendeu seleção argentina sub-17, e eu confesso que eu não tinha visto ele jogar antes. Você já tinha visto ele jogar no Sim, Vélez? Sim, no Vélez. Inclusive jogou na Libertadores, né? Nem era titular absoluto no Vélez. É curioso isso, até porque é muito jovem. Muito jovem. Apenas 18 anos. Muito jovem. E a captação do Botafogo, né? Sempre muito certeira. Ele é um jogador que entrava, às vezes começava, mas normalmente entrava durante os jogos. O gol que ele marcou foi contra o Penharol? Sim. Pelo Vélez? Foi no jogo da virada, né? 2-1 sobre o Penharol. Por isso que o senhor prestou atenção. O Penharol saiu na frente, né? Foi a primeira rodada, se não me engano, da fase de grupos, e ele marcou o gol da virada, o 2-1. Mas assim, o jogo ontem foi muito curioso, porque o Bragantino mudou a sua maneira de jogar. Ele jogou num 4-4-2 clássico, com o Pita junto ao Sacha na frente. Normalmente entra o Pita no lugar do Sacha, né? E aí você tem alguém aberto de um lado, é um 4-2-3-1, né? Muitas vezes. O John um pouco mais livre para circular, Lucas Barbosa de um lado, aí você tem do outro lado às vezes o Mosqueira, às vezes algum outro jogador, o Vinicinho e tal. Mas ontem ele abriu mão desse segundo homem mais de lado, trouxe o John para fazer a esquerda, espetou o Pita e o Sacha. No início funcionou bem, porque o Bragantino, ele tem como característica essa marcação alta, e ele estava dificultando muito a saída do Botafogo da defesa para o ataque. E assim, ele tinha a bola no ataque, ele gerou algumas situações de perigo, pressionava, até que, ali por volta dos 10 minutos, o Botafogo conseguiu sair. E aí, no que conseguiu sair, no que ele consegue construir uma jogada que gira a bola de um lado para o outro, ele mostra o quanto ele estava preparado para ferir o adversário a partir dessa posse de bola. Aí faz o primeiro gol, cresce, logo depois tem uma outra possibilidade boa, até que chega o segundo gol. E aí ele resolve o jogo. A partir daí ele resolve o jogo. O Botafogo é um time que tem uma defesa muito sólida, com o David apenas sofreu um gol, que foi contra o Corinthians, né? O gol do Memphis, e conseguiu sustentar sem sofrer muito lá atrás, a partir do 2-0. No segundo tempo baixa um pouco a linha e aposta no contra-ataque, e aí, como o Bragantino tem que sair, naturalmente dá mais espaço. O Botafogo poderia ter já encaminhado a classificação. Acho que não está fechado, 2-0, um placar que o Bragantino em casa pode tentar buscar, mas o Botafogo faz um dos gols que a gente viu ali, 2 defesas difíceis do Cleiton, né? Uma no chute do Arthur Cabral, outra do Nathan Fernandes.
Botafogo teria já praticamente saído classificado ontem. Mas acho que foi uma boa atuação de um time que está em construção, é muito recente, né? Tem muita peça nova, até o técnico. E tem essa questão do segundo tempo, que foi contra o Corinthians, ontem de novo. É claro que ontem já com uma vantagem construída, mas ele não consegue manter no segundo tempo a pegada do primeiro. Então o primeiro tempo fica muito importante para definir o andamento do jogo, do que vai acontecer no segundo tempo, de como você vai conseguir se portar no segundo tempo. Para o Botafogo foi bom ter feito 2-0, que ele conseguiu, entre aspas, descansar, ou seja, não ser tão intenso, não ter que recuperar a bola no campo de ataque o tempo inteiro. Ele pode deixar a bola um pouco mais com o Bragantino, roubar no meio de campo e acelerar, que é como o Botafogo gosta de jogar, acelerando. O Botafogo adora acelerar. Se tem o Botafogo Way dos últimos anos, é esse. Essa aceleração, a transição rápida da defesa para o ataque. Por falar em aceleração, vamos ver uma tela agora falando do Barbosa, autor do segundo gol. Um belo gol do Botafogo, hein? Com essa aceleração que o Eugênio acaba de citar. Olha aí, partida completa do Alexander Barbosa, porque ele fez um gol, teve 2 finalizações, uma no alvo, 11 ações defensivas, foi um dos melhores também nesse quesito, também, repito. 4 duelos aéreos vencidos, foi quem mais venceu duelos aéreos. E a nota 7.45 do algoritmo do Data ESPN. Então ele está em primeiro ou segundo. Em todos os quesitos foi um dos melhores e destaque com um belo gol, um contra-ataque maravilhoso do Botafogo. Para falar um pouco mais desse lance e de outros, o Eugênio já está aqui no nosso telão para mais uma edição de Olho Leal, Eugênio. É isso. Vamos falar aqui sobre os gols do Botafogo, tentar entender o posicionamento de cada equipe, a estratégia de cada equipe. Como eu disse, um pouco antes do primeiro gol, o Botafogo teve pela primeira vez a chance de trocar passes no campo de ataque. E qual é a postura dele? Esse início aqui marca bem, né? O Caio mais pela direita, o Barbosa, já que a gente falava dele ali, centralizado, o Nilton fechando do outro lado para fazer um trio de início de jogada. Você viu o Marlon já aqui à frente, já sendo um jogador mais avançado. Aí depois a gente vai ver as outras linhas. E os 2 atacantes por dentro, o Sacha e o Pita, os 2 atacantes do Bragantino, tentando inibir esse início de jogada. Essa bola vai girar, vem no pé aqui do Caio e vai chegar aqui na ponta. Esse momento é interessante. Perceba, no Vitinho, lateral Vitinho, aberto na ponta. Você tem o Arthur aqui fazendo o movimento de sair dessa faixa central para abrir, e você tem os 2 que deveriam ser os marcadores. O John está de olho no Vitinho e o Santana está de olho no Arthur. Tá? É interessante a gente marcar aqui porque a imagem vai para um lado e quando voltar, vai voltar diferente. Essa bola vai ser recuada, então a gente vai perder um pouco esse quadro. Vai de novo no Caio, vai de novo no Barbosa, parece que vai começar igualzinho, ó. Voltou aqui. Só que agora, quando ele passa essa bola, quem está aberto aqui já não é mais o Vitinho, já é o Arthur. Onde está o Vitinho? O Vitinho já entrou. Já foi para aquela posição de onde veio o Arthur. Nesse contrafluxo, o John não acompanhou o Vitinho. E o Santana também não. Ele permitiu um espaço muito grande. O que acontece é o chamado, o que os especialistas em tática chamam de meio espaço. É essa área aqui entre o lateral e o zagueiro. Quando há essa distância. E aí, vou apagar que está muito desenhado aqui. Está parecendo o meu professor de filosofia da faculdade com 60 mil riscos na lousa. O Vitinho vai atacar esse espaço para receber o passe que vem sem marcação do Arthur. A gente tem a linha posicionada de 4 homens na defesa do Bragantino. Só que a gente tem também 4 atacantes do Botafogo. 1, que o Vitinho vira atacante. 2, 3, 4. E aí tem um outro momento da jogada, que a gente vai olhar o Montoro. O Montoro vai se antecipar, vem na diagonal se antecipando ao Hurtado para receber essa bola. E você vai perceber que é automático. O toque do Vitinho, quando ele se projeta e recebe o passe, ele já sabe para onde vai dar esse passe. Perceba. Recebeu na frente, ele nem pensa muito, nem olha. Ele já rola para a altura da marca do pênalti porque sabe ali que naquele ponto
vem um jogador na diagonal da esquerda para fazer essa infiltração. É uma jogada trabalhada, toda pontuada, toda desenhada, toda para arrastar a marcação para um lado, puxar para o outro, e o Botafogo soube explorar essa dificuldade do Bragantino. Eu nem acredito tanto aqui, essa marcação no lado esquerdo, ao fato de o Santana ser um jogador que estava improvisado, o John não ser um marcador exato. Eu acho que a movimentação do Botafogo confundiria também se fossem os titulares ali naquele lado, com o Arthur saindo do meio, vindo para a ponta, o Vitinho saindo da ponta, indo para o meio e atacando aquele espaço entre o zagueiro e o lateral. Jogada muito bem desenhada pelo Botafogo. Aqui é o segundo gol. Interessante desse segundo gol. O que eu falava, o Bragantino sobe marcação. Não sobe marcação? Então tá aqui, ó. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5 jogadores do Bragantino para fazer essa disputa de bola. Só que quando você sobe marcação, Abel, não adianta você subir uma parte do time. O time tem que subir em bloco para não dar espaço, porque se perde essa bola aqui, o que acontece? Perdeu a bola. O Barbosa ganhou a dividida. Veio mais um, já são 6. E qual é o que acontece? Fica esse espaço aqui gigantesco do campo sem ter ninguém do Bragantino. Então, se 6 jogadores sobem, a linha de defesa do Bragantino tinha que estar aqui para não deixar que essa bola chegasse no Savarino e que se iniciasse o contra-ataque do Botafogo. E aí, a gente falava agora há pouco do Vitinho atacar o espaço, o Botafogo ataca o espaço na área com todo mundo. No caso, com o próprio Barbosa, que começa a jogada. Então, vai receber aqui o Savarino e o Barbosa vai embora. Não quer nem saber. Se manda pro ataque. Perceba, essa última linha de defesa do Bragantino está descolada. Aqui alguns já voltaram. Mas olha só, quantos jogadores do Botafogo tem entre a linha de defesa e a linha de meio de campo do Bragantino? 1, 2, 3, 4. E esses jogadores... Mais 2 lá na frente, ó. Tem 6 jogadores do Botafogo. Mas perceba que esses jogadores que vêm de trás, no caso do Barbosa, e também o Savarino, vão atacar espaço nessa defesa. Então, quando chegar lá na área, chega numa quantidade até superior. Você tem 1, 2, 3, 4 do Botafogo contra 2 do Bragantino, porque 2 subiram lá para tentar impedir o cruzamento. Quando vem o cruzamento, olha lá, chegando com muita força na área o Barbosa, só que havia outras 2 opções de passe, pelo menos na hora que vem o cruzamento lá da esquerda. Então, situações do Botafogo, méritos do Botafogo e algumas falhas do Bragantino na marcação também. Essa é especial, assim, é o básico. Você vai subir marcação, não adianta subir com metade do time, tem que subir o time inteiro, porque você tem que recuperar aquela bola ali. Não recuperou com os 6 que subiram, aí abriu-se um buraco, e nesse buraco o Botafogo teve liberdade para acelerar e fazer a transição. Alguma observação dos amigos? Não, perfeito. Ou tá completo? Completíssimo. Sabe tudo, né? Olho leal. Professor, né? Vamos então com as mensagens? Agora tá sem graça, ninguém falou nada, ninguém comentou. Não, porque você já disse tudo. Que não tá polêmico hoje. Você disse tudo, pô. Igor Brunelli, bom dia, amigo. Assim como na vida, no futebol, é difícil repetir coincidências, mas elas acontecem. O Botafogo tem o seu novo Thiago Almada, é o Montoro, jogador de bola. Uma formiguinha em campo. Obrigado, Prates, por me ajudar. Então o Prates mandou mensagem pro Igor Brunelli, dizendo que o Montoro é o novo Almada. Obrigado, Igor Brunelli, obrigado, Rafael Prates. César Castro, bom dia. O Botafogo conseguiu uma boa vantagem, porém, o Fogão perdeu boas oportunidades para vencer por um placar maior. 2-0 foi pouco. Boa, César. Obrigado pelas mensagens, César e Igor. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com o nosso Futebol 360. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.